Você acreditaria se eu dissesse que o rei mais amado da história de Israel começou sendo ignorado até pela própria família? Davi não era o mais forte, nem o mais experiente. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele estava no campo, cuidando de ovelhas. Aos olhos humanos, ele era apenas mais um garoto simples, sem destaque. Mas aos olhos de Deus, ele já era um rei em formação. Quando o profeta Samuel foi enviado a Belém para ungir o novo rei, todos esperavam alguém com aparência imponente. Um guerreiro, talvez. Mas Deus sussurrou algo que mudou tudo. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E foi ali, diante da incredulidade de todos, que o improvável foi escolhido. O mais novo, o esquecido, o que ninguém apostava. Davi foi ungido com óleo, mas ainda voltaria para o campo. Não havia trono nem coroa, apenas promessas e ovelhas. E é justamente aí que mora o segredo da história. O campo era o seu treinamento. Foi entre o som do vento e o balido das ovelhas que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi ali que sua fé foi forjada quando ninguém o via. Às vezes, Deus também te prepara no anonimato. O que parece um atraso pode ser, na verdade, o teu treinamento para o que está por vir. Nenhum exército queria enfrentá-lo. Golias, o filisteu gigante, guerreiro desde a juventude, insultava Israel dia após dia. O medo havia paralisado até os mais experientes soldados. Mas foi justamente nesse cenário que o improvável apareceu novamente. Davi não foi à guerra para lutar. Ele foi levar pão e queijo aos seus irmãos. Um simples mensageiro. Mas quando ouviu as afrontas de Golias, algo queimou dentro dele. Não era orgulho, era fé. Ele não suportava ver o nome de Deus sendo desafiado. Enquanto os outros viam um monstro impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade de provar que o tamanho do gigante não importa quando se tem um Deus infinito. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras, ele correu na direção do medo que todos fugiam. E o que parecia loucura se tornou milagre. O gigante caiu. Mas o que ninguém percebeu é que aquele confronto não era apenas físico, era espiritual. Davi não venceu Golias no campo de batalha, mas antes no campo da fé. Ele já havia enfrentado leões e ursos quando ninguém via. Agora enfrentava o gigante diante de uma nação inteira. Cada batalha escondida prepara você para o grande confronto que revelará quem você é. O campo foi o seu treinamento. O gigante, a sua revelação. Depois da queda de Golias, Davi virou o herói nacional. O jovem pastor agora era o guerreiro que derrotou o inimigo que todos temiam. As pessoas cantavam nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Mas o mesmo som de celebração que o exaltou foi o que acendeu o fogo da inveja no coração do rei Saul. Aquele que deveria se alegrar pela vitória do seu povo começou a ver Davi como uma ameaça. O que antes era admiração se transformou em medo, e o medo em ódio. Davi não buscou a fama, ela veio até ele. Mas junto com ela vieram os olhares tortos, as perseguições e os falsos amigos. E talvez você também já tenha sentido isso, quando sua vitória desperta o incômodo de quem esperava te ver fracassar. Ainda assim, Davi não se defendeu, não se justificou. Continuou servindo, tocando harpa para o mesmo rei que tentava matá-lo. Essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Continuar sendo luz mesmo quando o outro tenta te apagar. Às vezes, Deus permite que você seja perseguido não para te destruir, mas para te ensinar a depender só dele. E se essa parte da história está falando com você, comenta aí. Eu continuo firme, mesmo quando tentam me parar. Deixa essa frase nos comentários para marcar o seu ato de fé. O palácio que antes o aplaudia, agora queria sua cabeça. Saul, consumido pelo ciúme, tentou matá-lo com a própria lança.
E Davi, o herói de Israel, precisou se esconder como um fugitivo. Imagine a confusão dentro dele. O mesmo Deus que o ungiu, agora o permitia viver como um exilado. O mesmo rei que o chamou de filho, agora o caçava como inimigo. Era o tempo da dor, da solidão e da espera. Davi se refugiou em cavernas, cercado por homens desajustados, endividados e aflitos, os esquecidos da sociedade. Mas é interessante como Deus trabalha. O que parecia um esconderijo se transformou em escola de liderança. Ali, Davi aprendeu a liderar corações feridos, a ouvir, a cuidar, a inspirar. Ele estava sendo moldado para governar um povo, começando pelos rejeitados. Muitas vezes, Deus também nos tira de palácios confortáveis para cavernas de propósito, porque é lá que a fé deixa de ser discurso e vira sobrevivência. É lá que a unção encontra humildade e o chamado se torna real. Não era castigo, era construção. O trono estava reservado, mas o coração de Davi ainda precisava ser preparado. Dentro da caverna de Adulão, Davi viveu o silêncio mais profundo. Ele não ouvia mais aplausos nem promessas, só o eco da própria alma. Era ali, sem multidão e sem coroa, que ele aprendeu a diferença entre ser escolhido e estar pronto. Em uma das fugas, Saul entrou na mesma caverna onde Davi estava escondido. Bastava um golpe para acabar com a perseguição. Todos o incentivaram a matar o rei. Mas Davi se aproximou silenciosamente, cortou apenas um pedaço do manto de Saul e o deixou sair ileso. Ele poderia ter vencido pela força, mas escolheu vencer pela consciência. Porque quem é ungido por Deus não precisa provar nada para os homens. E é aqui que entendemos o verdadeiro poder da fé. Não é fazer o que você quer, é fazer o que é certo, mesmo quando o coração pede vingança. Depois que Saul saiu, Davi chorou. Não por medo, mas por respeito à vontade de Deus. Ele entendeu que o tempo de reinar ainda não havia chegado e que a espera também é uma forma de adoração. Quantas vezes você também quis resolver algo com as próprias mãos, mas Deus te pediu para esperar? Às vezes, é nessa pausa que Ele te ensina a diferença entre impulso e propósito. Os anos se passaram e Davi continuava fugindo. Cada noite fria no deserto parecia o oposto da promessa que havia recebido. Mas mesmo sem trono, ele ainda cantava. Seus salmos nasciam da dor, mas ecoavam esperança. Enquanto muitos duvidavam, Davi orava. Quando faltava abrigo, ele buscava refúgio em Deus. Quando tudo parecia perdido, ele escrevia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essas palavras não nasceram de conforto, nasceram do caos. É por isso que a história dele toca tanta gente até hoje. Porque Davi não era perfeito, mas era verdadeiro. Ele sentia medo, raiva, cansaço, mas nunca deixava de voltar para Deus. E é aí que está o segredo da fé viva. Não é nunca cair, é sempre voltar. Talvez o seu deserto também seja o lugar onde Deus quer te ensinar a adorar. Porque quando você canta na dor, o céu se abre. Se essa parte falou com você, escreve nos comentários. Mesmo no deserto, eu escolho confiar. Vamos ver quantas pessoas têm coragem de declarar isso em meio às próprias batalhas. Depois de anos fugindo, escondendo-se em cavernas e vivendo como um forasteiro, o impossível aconteceu. Saul morreu em batalha. E o homem que havia sido ungido ainda jovem, esquecido no campo, agora era chamado para ser rei de Israel. Mas perceba, Davi não precisou tomar o trono à força. Ele apenas permaneceu fiel no processo. Tudo aquilo que parecia demora era, na verdade, o tempo exato de Deus para cumprir o que havia prometido. Quando Davi foi coroado, ele não comemorou por ter vencido Saul, mas por ter vencido a si mesmo. A arrogância, a impaciência e a necessidade de provar algo haviam ficado para trás. Ele entendeu que ser rei não era sobre poder, mas sobre serviço. O mesmo homem que enfrentou Golias agora precisava enfrentar algo ainda mais difícil:
o peso da responsabilidade. E é aqui que vemos o quanto a maturidade espiritual muda tudo, porque o mesmo coração que lutava no campo agora tinha que governar uma nação, e o Deus que o preparou na solidão agora o sustentava na multidão. Davi esperou, mas quando o tempo chegou, ninguém pôde impedir, porque quando é Deus quem te chama, o tempo não apaga, confirma. Por mais grandiosa que fosse sua fé, Davi era humano, e como todo ser humano também tropeçou. Em um momento de descuido, o rei que antes buscava o coração de Deus se deixou dominar pelo desejo. Ao ver Batseba, mulher de Urias, um de seus soldados, Davi cedeu à tentação. O homem que enfrentou gigantes com coragem agora enfrentava o pior deles, o próprio ego. Tentando esconder o pecado, mandou Urias para a frente de batalha, onde morreu. Mas o que Davi tentou esconder dos homens, Deus revelou. O profeta Natã o confrontou com uma parábola, e suas palavras atravessaram o coração do rei. Tu és esse homem. Foi um choque, uma queda brutal. Davi chorou, se arrependeu, jejuou, e de suas lágrimas nasceu o Salmo 51, um dos clamores mais sinceros de toda a Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O verdadeiro arrependimento não é sentir culpa, é desejar transformação. Davi errou sim, mas ele não permaneceu no erro. Ele voltou para Deus. A grandeza de Davi não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. Depois do pecado, Davi enfrentou consequências duras. Perdeu o filho com Batseba, viu sua família desmoronar e experimentou a dor mais profunda que já sentira. Mas, mesmo ferido, ele não desistiu da presença de Deus. Enquanto muitos o teriam condenado para sempre, Davi se humilhou diante do Senhor, reconheceu suas falhas e encontrou perdão. Foi nesse vale que ele descobriu algo que todo líder precisa aprender. As cicatrizes também podem ensinar. Deus não o afastou do trono, mas o transformou por dentro. O homem impulsivo se tornou um rei mais sábio, mais sensível, mais dependente do Espírito. E quando tudo parecia perdido, Deus ainda lhe deu um novo recomeço. E desse recomeço nasceu Salomão, o filho da promessa, fruto da graça. Deus não apagou a história de Davi, ele a redimiu. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Não é o seu erro que define quem você é o que você faz depois dele. Se essa parte te tocou, escreve aí nos comentários. Eu escolho me reerguer, mesmo ferido. Vamos ver quantas pessoas têm coragem de declarar isso em voz de fé. Davi viveu intensamente. Foi pastor, guerreiro, fugitivo, rei, pecador e adorador. Viveu altos e baixos, vitórias e quedas, mas em todas elas havia algo constante: o coração voltado para Deus. Mesmo com erros e marcas, Davi nunca deixou de buscar. Ele entendia que o segredo não era ser perfeito, mas ser sincero diante do Senhor. Por isso, quando Deus falou sobre ele, disse algo que não disse sobre mais ninguém. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. No fim da vida, ele olhou para trás e viu que cada deserto, cada batalha e cada lágrima tinha um propósito. Porque foi no campo que aprendeu a servir, na caverna que aprendeu a confiar e no trono que aprendeu a se render. O legado de Davi não é apenas o de um rei, mas o de alguém que mostrou que Deus não procura perfeição, procura disposição. Ele quer corações que o busquem mesmo quando falham, que se levantem mesmo quando caem e que continuem acreditando mesmo quando tudo parece perdido. E talvez o maior segredo da história de Davi seja este: a verdadeira grandeza não está em vencer gigantes, mas em permanecer fiel ao Deus que te sustenta quando eles voltam.